Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro é um escritor britânico de origem japonesa e que é considerado um dos melhores escritores da atualidade. Inclusive, ele vem sendo cotado para receber o Prêmio Nobel de Literatura. Eu já falei um pouquinho sobre dois outros livros dele, eu vou deixar os links aqui para se vocês tiverem interesse em assistir os vídeos. O primeiro foi Resíduos do Dia, que foi um livro que eu adorei. Ele acabou se tornando um filme muito bom também, e se tornou um dos meus livros favoritos da vida. E o outro livro que eu falei um pouquinho é o livro mais recente dele, que é O Gigante Enterrado, e dizem que ele passou 10 anos escrevendo esse livro, então eu falei um pouquinho dele também. Mas hoje a gente vai falar sobre Não Me Abandone Jamais. Não Me Abandone Jamais, ele virou filme, inclusive o primeiro contato que eu tive com essa história foi através do filme. Eu fui ler o livro depois, mas felizmente eu não me decepcionei com o que eu encontrei aqui. A escrita do Kazuo Ishiguro é uma escrita que ela é simples, ele não usa uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que todo mundo vai ler e vai entender, mas ao mesmo tempo existe uma beleza, existe uma elegância na forma como ele constrói as frases, na forma como ele vai apresentando aos poucos os personagens e o tema que ele quer desenvolver. Ele é sem dúvida um escritor muito acima em termos de qualidade do que a gente encontra em vários outros escritores atualmente. Falando um pouquinho do enredo desse livro, eu não vou poder explicar muito sobre o enredo do livro, porque esse é um livro que você precisa ir descobrindo aos poucos qual é a história. Ele conta a história de 3 personagens, que são os personagens principais do livro, que são a Cat, e a gente acompanha o livro pela perspectiva dela, ela é a narradora do livro, a Ruth, que é a melhor amiga da Cat, e o Tommy, que é o garoto que vai acabar se tornando também amigo delas. Então, eles moram, o livro acompanha a vida deles desde a infância até a idade adulta, e durante a infância eles moram juntos num orfanato. Não vai demorar muito, não se preocupem, isso não é spoiler, até vocês perceberem que esse orfanato, ele não é um orfanato como os outros orfanatos. Não se fala dos pais deles, e todo mundo sabe que eles são considerados, as crianças que vivem nesse orfanato, são consideradas diferentes do resto das pessoas do mundo, inclusive dos seus professores, do diretor da escola. E eles descobrem também, bem no iniciozinho, que não vai demorar muito até que eles cresçam e eles se tornem doadores. Isso é tudo que eu posso falar sobre o enredo do livro, mas o que eu posso dizer é que os mistérios eles vão se desenrolando aos poucos. Não é nada muito surpreendente, não é aquele livro que você vai dizer uau, eu não estava esperando que isso acontecesse, mas é gostoso e é curioso acompanhar, entender como é que essa história funciona, como é que esse mundo em que eles estão inseridos funciona. Existe aqui um toque de ficção científica, vocês já devem ter imaginado. Esse livro não tem nada de fantasia, mas ele tem muito de ficção científica e até talvez um pouco de distopia também. Ele talvez possa ser classificado também como uma distopia. Falando um pouco dos personagens. Os personagens desse livro são muito bem construídos. Claro que a gente vê eles sobre a perspectiva da Cat. Então isso acaba mudando um pouco da nossa visão dos personagens. Porque claro que a nossa visão pode estar sendo influenciada pela Cat. Mas a gente tem Cat, que é essa menina curiosa, inteligente, que é a nossa narradora. E ao mesmo tempo ela é extremamente apática. Foi o que eu senti durante todo o livro. Ela não é aquela pessoa que ela se agarra à vida com força. E talvez por isso ela tenha se sentido tão atraída pela personagem da Ruth, que é a melhor amiga dela, que é justamente o contrário. Ruth, ela quer a vida. Ela se agarra a tudo que ela pode encontrar. Ela quer ter certezas, ela quer verdades, ela quer ser admirada. Então, Ruth é o extremo oposto de Cat. E o Tommy, ele fica no meio. Ele é aquele garoto que ele é extremamente rebelde, ele não consegue se conformar às regras, mas ao mesmo tempo ele se sente engessado por esse mundo em que ele está inserido. E ele não vê muita perspectiva de mudança pra ele, então ele passa a aceitar isso da melhor maneira como ele pode.
Os principais temas de Não Me Abandone Jamais são a questão da brevidade da vida, vamos dizer assim. Se a gente soubesse o nosso prazo de validade, o exato momento da nossa morte, ou se a gente soubesse que a gente não chegaria à velhice, isso mudaria a forma como a gente viveria? Será que a gente viveria de forma mais intensa ou de forma mais plácida, vamos dizer assim? Esse é um tema que permeia todo o livro. É muito bonito acompanhar a forma como os personagens, eles continuam vivendo, eles continuam se apaixonando, eles continuam criando, pintando, desenhando, ouvindo música, aprendendo a ler, lendo, e mesmo sabendo que eles têm poucos anos pela frente. Eu acho que isso é muito bonito no livro. A gente fica até pensando, no fundo, isso pode se aplicar a nós, porque nós não sabemos a data da nossa morte, então nós deveríamos viver assim, nós deveríamos viver de forma intensa, independente de quando será a data da nossa morte, porque a gente não sabe. Então o livro traz muito essa reflexão, e o livro traz muito também a reflexão da questão do amor. Então o amor, ele tem esse quê de esperança por trás, né? Parece que a vida se torna mais colorida e você se permite acreditar, você se permite acreditar até mesmo em coisas que você não acreditava. Então, se você nunca foi uma pessoa romântica, se você nunca acreditou em casamento, você se apaixona e aí de repente você começa a se ver querendo coisas que você nunca quis. Isso porque o amor sempre tem por trás dele um quê de esperança, um quê de se agarrar à vida, que parece que a nossa existência enquanto seres humanos no mundo está sempre permeada pelo amor. O amor por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos animais de estimação, por nossos interesses amorosos. E tudo que envolve o amor torna a vida, faz com que a vida valha a pena ser vivida. O livro toca também em um ponto que parece ser um ponto que o Kazuo Ishiguro gosta muito, que é a questão da memória. Então a gente acompanha a história pela perspectiva da Cat, pela narrativa da Cat, e a partir das memórias dela. E muitas vezes, algumas memórias dela, ela fala assim, é como eu me lembro, mas pode não ter sido assim. Ou ela confronta a memória dela com a memória de uma outra pessoa, e a memória da outra pessoa é diferente. E ela sempre tá nessa... Ela acredita no que ela tá contando, ela acredita nas memórias dela, mas a gente sente que às vezes ela pisa em falso no que ela tá contando. E outros personagens questionam a memória que ela tá oferecendo. Então, para o Kazuo Ishiguro, essa parece ser uma questão que ele gosta bastante de explorar, que é até que ponto a nossa memória nos trai, até que ponto a nossa memória é confiável. E o quanto nossa memória é influenciada por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, por nossa forma de enxergar a vida. Esse é um livro muito bonito, que eu recomendo. Eu adorei o livro, eu sei que muitas outras pessoas adoraram o livro. Ele tem um quê melancólico por causa do tema dele, mas os personagens são muito, assim, é muito fácil gostar deles, é muito fácil eu torcer por eles. Tem essa questão da apatia, muitas vezes, da Cat, me incomodou um pouco. É uma apatia que eu encontrei em praticamente todos os personagens do livro, e eu não sei explicar muito bem por que eles são tão apáticos, porque eles não se revoltam, porque eles não fazem uma revolução e lutam contra o que está oprimindo eles. Eu não sei porque eles não fazem isso, mas eu imagino que tenha um pouco de cultura aqui, a forma como eles foram criados, a forma como a sociedade vê eles, o que a sociedade quer e exige deles. E talvez exista a probabilidade de que eles não possam fugir, de que exista alguma forma de rastrear eles em qualquer lugar onde eles estejam, porque afinal de contas esse é um livro de ficção científica. Não fica muito claro isso, é uma dúvida que eu tive desde a época que eu assisti o filme. Não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês já leram, comentem aqui embaixo comigo. Mas é isso, sei que algumas pessoas não gostaram muito do livro. Se você é uma dessas pessoas, comente aqui embaixo o porquê disso. E um beijo e até o próximo vídeo.